Sejam bem-vindos, pessoas do Instagram que estão acompanhando essas lives maravilhosas, que a gente tem aqui a honra hoje de receber o criador, o cara que criou todas as coisas, todas. E ele já tá chegando, o rapaz hoje ele tá, a live de hoje tá no pique. Hoje, live pique Rede Globo, pô, pense no cara bonito. É esse criador aí. Gostou? Pensa. Hashtag paixão. Eu não consegui nem divulgar a live direito porque eu estou atrasado. Estamos atrasados, a produção hoje atrasou, mas a gente conseguiu montar um cenário. Deixa eu ver se eu consigo chegar um Gostei. pouco tempo atrás. Tem camisa, tem bandeira, tem Agora eu, ficou bicho. top, viu? Tá vendo? Top. Tá parecendo até cenário desse povo que tem um canal de 60 mil inscritos aí no Nada. YouTube. A gente vai chegar um dia, a gente chega a 10 mil. Já tá bom, deixa eu Ô, chegar um pouco. João, Eu. João, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair, vou entrar pelo do Sol Mais Bahia, que eu acho que aí fica melhor. Pronto, aí vai chamar gente pra caramba, né? São mais Pronto, Bahia fazendo live. vou chegar aí. Viu? Venha, meu filho, venha que eu vou dar uma divulgada aqui no Instagram ou no WhatsApp aqui na minha lista e vai dar tudo certo. Vambora. Valeu. E as pessoas precisam chegar para poder a live dar certo. Nós precisamos estar conversando com vocês. Priscila, sua linda. Um beijo no seu coração. Vamos lá aqui. Eu preciso divulgar. Sou mais Bahia. Rafael Seixas, esse cara não anda só, não. Rafael Seixas é brincadeira. Eu estou divulgando a live, então nós temos aí Sou Mais Bahia. Boa noite, Sou Mais Bahia. Tudo bem com Agora, você? agora a parada vai ficar Agora, legal. agora vai ficar bonito. Chegou meu parceiro Dudu Crepaldi, parceiro de sofrimentos noturnos no FIFA 20. Ah, Fábio Cavalcante 12. Meu amigo, aqui a gente sofre. Aqui a gente tryhard e sofre no FIFA. PlayStation Seja ou bem-vindo. Xbox? Xbox One. Ah, É, aí é, um, fraquejou. é um problema, porque, tipo, eu sempre joguei Xbox. E aí o pessoal do PlayStation sempre me olhou de cara meio enfesada com relação a isso. Mas eu sou caixista, como dizem. Pra não deixar de... Bonito controle. Obrigado. Estávamos jogando até agora há pouco. Então, assim... Boa noite pra você, Vitor. Sou mais Bahia. E, assim... Todo mundo conhece o Sou Mais Bahia pela cara de Matheus, Matheus Barbaço, que é o garoto propaganda Sou Mais Bahia, mas poucos sabem da história do Sou Mais Bahia. E quando eu digo que você é o criador, porque você, além de criar o Sou Mais Bahia, criou também o nosso manto, que nós estaremos vestidos a partir de final do mês, que deve começar as entregas para os sócios de Sim. 2018. Aquela camisa azul maravilhosa. Então vamos que nem Jason, vamos por partes, porque o tempo é curto. Primeiro, vamos contar a história do Sou Mais Bahia. Depois, vamos contar a história da camisa. Então, com a palavra, Vitor Torres, se apresente, venda seu peixe, que já está muito bem vendido, graças a Deus. Vamos lá. Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que está seguindo aqui o João Bahia, né? Nosso amigo aí, e também o perfil do Sou Mais Bahia, né? A gente está fazendo essa união aqui agora para fazer essa live, então vai ter gente de tudo quanto é tipo aí chegando e sendo pego de surpresa, porque eu até fraquejei, né? Deveria ter compartilhado também aqui no Sou Mais Bahia. Compartilha no meu, eu esqueci de compartilhar aqui. Mas vamos lá. A gente conversou aí, né, João, em uma dessas madrugadas aí de Covid, a gente estava conversando sobre como é difícil iniciar um projeto, dar prosseguimento a um projeto, e como é que tudo se deu e tal. E aí, trocando essas figurinhas, a gente acabou chegando, né, nesse tema, né, que como foi que surgiu o Sou Mais Bahia, né? Para a galera que não conhece, né, acho pouco provável, mas ainda tem muita gente que não tem essa história aí fresca na cabeça. Mas foi o seguinte, minha formação, eu sou formado em publicidade e propaganda, né? E teve uma empresa em que eu trabalhei que eu senti necessidade de me aprimorar, né, na parte de interfaces e tal. Então eu fui fazer um curso, né, de como aprender a programar um site do zero, né? Apesar dessa não ser a minha finalidade, a minha função assim majoritária, mas eu senti a necessidade de ir, né, me aprimorar e ver o que eu poderia fazer. Só que
o trabalho de conclusão de curso, né, nesse curso que eu fazia, era fazer um site. E aí a pessoa poderia ter um tema livre. Aí eu pensei, meu Deus, sobre o que eu vou fazer? Já sei, eu vou fazer sobre o Bahia, né? Nada melhor do que unir a paixão à profissão. Então, lá vai eu, né, fazer o meu site e tal. Eu sei que no final do curso eu terminei de fazer o site, e aí eu falei, quer saber de uma? Eu vou começar a falar sobre o Bahia. Né? Naquela época não tinha nem nome o site, era só um projeto, não estava no ar. E aí um amigo meu, né, que também já passou pelo Sou Mais Bahia, chamado Lucas Salles, ou vulgo Bombadinho da Web, ele falou assim, vamos lá, bora ver o nome aí para esse projeto, né? Porque, pô, você já fez o site, já tá tudo bonitinho aí, a gente só falta agora começar a escrever. Aí eu falei, beleza, bora lá. Aí a gente testou vários nomes, eu me lembro que eu fui na casa dele, a gente ficou lá uma tarde inteira procurando nomes, e aí saiu Sou Mais Bahia, né? E aí foi quando surgiu o site, né? E a princípio, antes mesmo nesse processo do site, um pouco antes disso, eu já tinha a pretensão de começar alguma coisa, né? E naquela época o que estava forte eram as páginas de Facebook, né? Todo mundo queria fazer página, grupo, não era nem página, era grupo, não era nem fanpage, não era grupo. Então tinha os grupos de debate e tal, que era da galera que migrava do Orkut, vindo para o Facebook, né? Tentando fazer algo parecido lá. Só que o mais Saudade do engraçado. Orkut. Só que o mais engraçado é que eu fazia tipo um clipe, né? Para quem não sabe, a gente reúne várias matérias de vários portais e colocava os links lá dentro, né? Então só tinha eu e minha namorada, né? Nesse grupo. E aí eu me sentia satisfeito, né? Porque eu ficava lá fazendo meu clipe de notícias, mandava para alguns amigos, eles entravam no grupo, mas não era nada tão forte assim, nem nome tinha, na verdade, né? Era só o Grupo do Bahia, sei lá. E aí surgiu esse negócio do site e tal, a gente começou a fazer e aí deu o nome Sou Mais Bahia. Foi aí que a gente começou a pegar notícias de primeira mão. A gente pegava notícias de vários lugares e só reproduzia, né, nesse site e copiava o link em todos os outros grupos e mandava pelo WhatsApp, seja lá por onde for, e-mail, a gente saía mandando, divulgando boca a boca. E foi mais ou menos assim que surgiu o Sou Mais Bahia, né? Surgiu de uma paixão, mas também de uma paixão profissional, né? Eu consegui unir as duas coisas aí, e aí a gente fez esse projeto nascer, né? Dessa forma. Então, daí em diante foi só crescendo, né? Tipo, vários amigos meus começaram a colar no projeto, perguntavam como é que eles poderiam fazer. Eu falava, rapaz, eu não ganho um centavo, eu faço porque eu gosto do Bahia, né? Aí ele, não tem problema não, a gente também tá sem ter o que fazer aqui, a gente quer falar sobre o Bahia, tem espaço pra gente? Eu digo, pô, pode vir, tem espaço. E aí a gente começou a ganhar uma certa notoriedade, né? Naquela época a gente transmitia jogos, quando juntou uma galerinha assim mais fiel dentro do projeto, a gente começou a fazer um web rádio, então tinha web rádio do Sou Mais Bahia, né? Naquela época, se eu não me engano, a única página que fazia isso era o Amor de Aço. E aí eu até seguia muito eles, assim, participava bastante da Marcelo, web rádio. Marcelo Ferreira, gente É, eu não, boa. eu não me lembro muito bem do nome da galera, eu me lembro que Lucas César participava, tinha o próprio Rafael Seixas, que hoje está na rádio, e aí ele também acabou saindo de lá e veio para o Sou Mais Bahia. Eu sei que foi um projeto assim que tipo abriu espaço para muita gente, né? Muita gente que estava meio perdida assim, querendo informações sobre o Bahia, começou a seguir. Amigos meus que tinham vontade de falar, tinham vontade de ter a sua voz levada para outros torcedores, começaram a entrar também. E aí foi sucesso, porque aí o site foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. O número de pessoas que participavam da equipe começou a qualificar também. E aí a gente chegou no patamar que, ao invés de a gente pegar, né, matérias de outros lugares, a gente começava a produzir conteúdo próprio. Então era conteúdo que a gente colocava a nossa identidade, falava no modo como o torcedor gosta de ouvir. Então casou muito bem essa proposta, né? Inclusive um amigo meu, né, que participou também do Sou Mais Bahia lá no início, Murilo Gutschau, ele mora ali perto da Contax? Não, eu acho que é Contax, que é a Rua da Contax, que a gente chama ali, que é a entrada do Oeste. E aí a gente foi o primeiro site a fazer uma cobertura, né, das obras da Arena Fonte Nova, né? Desde a demolição, né, da implosão da arena até a construção. Então a gente tinha uma câmera, e é engraçado, eu tinha uma câmera velha, a gente colocou na janela do quarto dele, a gente pegou um computador que a gente tinha aqui e botou lá para poder ficar capturando e jogando no site, e a galera conseguia acompanhar ao vivo, né? Como é que era o andamento da Arena Fonte Nova, e isso perdurou muito tempo, até o tempo em que os jogos realmente começaram a acontecer, e aí a gente começava a fazer a cobertura através da web rádio das pessoas chegando na Arena Fonte Nova. Então a gente falava,
não venha pela ladeira porque aqui realmente está barril, tá cheio, não tem como vir por aqui. Ou a Rua da Conta que está vazia, não tem problema, vem aqui também, estacione aqui. E aí a galera foi pegando esse gosto, pegando esse jeito. Eis que chegou, né, na era do WhatsApp, as coisas começaram a melhorar e foi aí que eu encontrei Matheus, né? Ele era um mero integrante lá do grupo do WhatsApp da gente e aí a gente abriu uma vaga e falou assim, ó, a gente está procurando gente que queira fazer parte do projeto, alguns de nossos amigos estão saindo, e a gente está com a pretensão de começar a encorpar mais, né, o projeto. Aí Matheus falou, pô, eu tenho interesse, eu moro em Vilas e tal, eu gostaria de participar. E aí a gente fez um mini processo seletivo, né, botou ele num grupo que era o grupo dos integrantes, e aí ele veio já desde sempre com esse jeito dele, assim, né, todo extravagante, todo diferente, assim, de torcer. E a gente falou, pô, legal, bora botar esse cara, ele realmente é Bahia, bora botar ele aí no esquema, porque, pô, será muito bem-vindo, né, um cara que fala do Bahia como ele fala, com essa emoção e tal. Ele se manifesta muito bem, de forma muito incisiva aqui no grupo, então vale a pena ter um cara como esse pra gente botar pra começar a escrever uma coluna ou outra no site. E aí foi que ele entrou, né? E aí até então o projeto estava bem redondinho, né? Alguns amigos que já esperavam ganhar dinheiro naquela época acabaram se frustrando, aí saíram do projeto, que é normal, né? Mas assim, sem briga, saíram porque infelizmente eles tinham outros propósitos, né? E a gente enxergava que o projeto lá na frente talvez a gente pudesse escolher algum tipo de fruto, né? E aí foi mais ou menos esse o início do projeto, né? De lá para cá a gente já fez chat, né? No próprio site. O que foi engraçado, a gente estava falando até com o Vitor Ferraz numa live lá do canal, que eu acho que o boom realmente da marca Sou Mais Bahia foi exatamente nesse momento, né? No momento em que estava tendo a democracia, ali em 2013, e as pessoas estavam alvoroçadas querendo informação sobre associação e tal. E a gente tinha um grupo muito bacana ali na equipe, né? Éramos eu, Lucas, João, né, que hoje é dono do Info Bahia, tinha Matheus, né? Tinha um outro Matheus, tinha uma galerinha. E aí a gente se revezava para ficar respondendo no chat o questionamento da galera com relação ao sócio. Porque eu acho que o pessoal associava o negócio de Sou Mais Bahia com um programa de associação do clube. E aí era muito engraçado, porque a galera entrava e a gente falava, a gente não é, né, do serviço do CAD do clube, mas a gente pode te ajudar. E a partir desse momento aí foi quando a gente começou a ganhar nossos primeiros $100, né, do AdSense lá do Google. Que os acessos começaram a vir assim de uma maneira muito, muito bacana, e a partir desse momento a gente percebeu, bem, a gente já chegou num momento legal, né? A gente já tem nossa página, já tem aqui nosso Instagram, já tem nosso site, né? Já tem nosso Facebook. A gente precisa fazer alguma coisa a mais, né? E aí, naquela época, a gente teve a pretensão de fazer pequenos vídeos, né? Para grupos de WhatsApp e redes sociais, que era basicamente o que a gente tem hoje, que é o Plantão Tricolor, só que a gente ia disparando em vários grupos, né? Para que a galera pegasse aquele negócio e tivesse um resumo do que aconteceu, né, ao longo da semana, ou, sei lá, do dia. E aí, Matheus chegou e falou assim, velho, a gente pode ir para o YouTube. Aí eu ficava meio que relutante, falava assim, não, Matheus, pô, a gente não tem câmera, a gente não tem cenário, a gente não tem roteiro, não tem microfone, não tem nada. Será que vai dar certo? Ele, bora que vai dar certo. E eu ficava sempre relutante, eu digo, não, segura aí que eu vou ver se eu compro alguma coisa aqui pra gente fazer um cenário legal, não sei o quê. Aí ele, não, bora, velho, a gente faz, a galera gosta disso. Quando a gente bota mega produção, você sabe que o pessoal não dá tanta importância, mas quando é uma coisa simples, parece que o torcedor do Bahia tem isso com ele, a simplicidade. Ele vai, abraça e vai embora. Aí eu cheguei e disse assim, tá, beleza, segura um pouquinho aí que eu vou viajar para fora do país e eu vou comprar alguns materiais pra gente começar a fazer. Ele, beleza. E daí em diante foi aí que o canal surgiu e a gente veio percebendo que, tipo, muitos outros concorrentes vinham pro Instagram, pro Twitter, para o, sei lá, Facebook, e a gente viu, velho, não tem mais como a gente ficar gastando energia, né? Porque naquela ocasião só tinha ficado eu e ele. Não tem como a gente gastar energia respondendo e produzindo conteúdos para todas essas plataformas. Bora ficar numa só? Ele embora. Beleza, bora ficar no YouTube então. E a gente começava a ficar no YouTube. E a princípio a gente ficava no YouTube e no WhatsApp, porque a gente tinha lista de transmissão. Então, eram listas assim com 200, 300, 500, 1000 pessoas. E aí a gente ficava mandando os links nessas listas. Então todo mundo recebia o seu link lá do YouTube para poder acompanhar os vídeos. E daí em diante foi o que todo mundo conhece hoje, né? A gente conseguiu dar um nome para ele, era só Matheus, né? Matheus
Francisco, e aí a gente, numa brincadeira, acabou gerando esse nome Matheus Barbaço e ficou. E aí, como ele tem muito mais competência do que eu para isso, e a galera já se identifica muito mais com ele, né? Nada mais justo do que, assim, numa questão de comunicação mesmo, a gente continuar associando a marca à figura muito forte de Matheus, né? Uma coisa complementa a outra e não, hoje é muito difícil desassociar uma coisa da outra, né? Com Mas certeza. a história é basicamente essa. É um pouco longa, né? Tiveram muitos outros episódios ao longo dessa história aí, mas basicamente aqui para a gente não ficar tão extensa a história, porque realmente é muito grande, é basicamente isso daí. Hoje o Sou Mais Bahia ele se consolidou como um grande portal, né, dentro do YouTube, é, através de outras mídias também, muito forte no Instagram, muito forte no Twitter, e é referência para quem quer produzir conteúdo. Tem páginas também que são gigantescas e tem algumas que estão acompanhando a gente aqui agora, como Vambora Bahia, Bahia 1931 Oficial. É uma galera que também pega essa expertise, pega esse caso de sucesso e trabalha em cima dele para poder ter os seus casos de sucesso. No meu caso, eu peguei uma câmera e deu na telha de filmar o jogo e achar Sim. interessante e falar assim, poxa, e por que não? Eu sempre trabalhei com informática, peguei a câmera e falei assim, pô, eu acho que seria interessante estar dentro do meio da torcida e filmar a torcida os cantos, a torcida e os seus perrengues, a torcida e os seus medos, a torcida e os seus anseios. Tanto que, é, brincando, João Bahia não é o protagonista do canal João Bahia. João É, Bahia é a lente do torcedor, é o olho do torcedor dentro do estádio. E o Sou Mais Bahia, ele é um canal de informação. Ele faz com que as informações cheguem para o torcedor com muita credibilidade. Não deu para ler quem entrou, para poder dar salve para todo mundo, mas aqui, ó, o Josimar está dizendo que o Sou Mais Bahia tem credibilidade e não espalha fake news. Alguma coisa de fake news, eu me perdi aqui. O pessoal ele falou confia aqui, ó. muito, São Mais mas Bahia tem muita credibilidade e confiamos muito nas notícias sem se preocupar com fake news. eu acho que hoje, no mundo globalizado do jeito que está e com a inclusão digital, a disseminação da fake news ela é terrível. Cavada de jogador que está vindo, cavada de jogador que está saindo, intriga de técnico e jogador dentro de vestiário, isso tudo é plantado para que o ambiente no Bahia seja desestabilizado. Falta uma maturidade ainda de certos setores da imprensa, né? E aí, tipo, a internet vai muito disso, porque tem muita página que compartilha isso, e o Sou Mais Bahia não compartilha esse tipo de coisa. Eu acompanho o Sou Mais Bahia e eu corroboro com a credibilidade. O Bahia não vai trazer ninguém, meu amigo. Se é o Bahia não vai trazer ninguém. Esqueça, o Bahia não vai trazer ninguém. Ninguém, nada, zero, jogador nenhum. Não vai perder jogador e também não vai trazer jogador, tá? Então, anseie pela volta do futebol do dia 22. Eu não concordo com essa volta, deixando clara a minha posição. Eu Sim. acho que é um absurdo essa volta. A gente já falou, eu já expressei isso sobre outras lives. Eu não concordo, eu acho que é um absurdo, eu acho que é uma coisa que, com tanta gente morrendo, trabalho muito bem feito. Bahia 1931 está dizendo aí que é fã. Eu sou tão fã que eu trouxe o criador aqui. Eu sou tão fã. Alguém está falando aqui que é do interior do estado e que o Sou Mais Bahia é fonte de informação. É isso aí, Damião. É É. por aí, esse O, padrão o, mil grau. o engraçado, João, é o seguinte: eu não me recordo. Eu acho que fatalmente você deve ter sido o primeiro a fazer alguma coisa dentro do estádio. Só que naquela época, em 2013, não, eu não, realmente não sei. Eu acho que a gente fazia, mas não era nada assim, tipo, com a constância que você produzia. Mas eu me lembro que como a gente tinha o site e naquela época tinha, a gente sabe que a comunidade do Bahia é muito grande no mundo inteiro, né? E no site muitas pessoas entravam, sei lá, da Irlanda, da Holanda, dos Estados Unidos, principalmente, da Espanha, para querer saber informação sobre o Bahia. E o que que eles falavam? Pô, o clube não olha pra gente, pô, a gente fica meio que sem informação, a gente quer ajudar, quer entender mais como é que é a vida do clube e tudo mais.
ajude a gente, não sei o quê. Aí eu cheguei, a gente chegou e pensou assim, pô, a gente precisa começar a mostrar para o torcedor como é viver o estádio, né, sem necessariamente estar sentado na cadeira do estádio, né? Existem várias maneiras de você consumir uma partida de futebol pela televisão, pela rádio, mas enfim, acho que naquela época, tanto o Somás Bahia quanto o João Bahia eram pioneiros naquela metodologia de poder levar o torcedor para dentro do estádio, né, para ele se sentir inserido naquele ambiente. Afinal, é como você sempre fala, e eu acho que é o lema da grande maioria das páginas sobre o Bahia, que é dar voz para o torcedor, dar oportunidade para que o torcedor fale e ele possa vivenciar o Bahia como a gente vive aqui, graças a Deus, de pertinho, né, fisicamente. E aí foi nesse momento que a gente começou a fazer, né, os famosos vlogaços na Arena Fonte Nova. A galera ficava falando assim, poxa, a gente não tem condições de ir para o estádio, a gente quer entrar no estádio e tudo mais. E aí a gente começou a correr atrás, né, isso contando uma parte da história que talvez a galera não saiba, de como a gente poderia fazer para ser um meio de comunicação reconhecido pelos próprios colegas do meio de comunicação, né? E isso só seria possível, na nossa visão, se a gente fosse credenciado da ABCD, que é a Associação Baiana dos Cronistas Esportivos do Estado da Bahia, né? Que naquela ocasião tinha como presidente Márcio Martins, né? Que é radialista aí acho que é Transamérica, né? Se não me engano, Tapuã. É Enfim, radialista. é radialista. Ele é famoso, a galera conhece ele. E a gente enchia o saco dele, né, velho? Porque até então não existia nenhum meio de comunicação da internet que fosse credenciado, né? Fosse associado deles. E aí eu me lembro que dia e noite eu falava com ele e eu ia atrás de tirar documentação, de pegar documento de Mateus de faculdade, documento meu de trabalho, de ir nos órgãos para poder fazer a emissão dos documentos. E eu acho que de tanto a gente insistir, e ele começou a acompanhar o projeto, ele falou, não, eu acompanho o projeto de vocês, eu confesso, né? Gosto muito, eu vou dar essa oportunidade. E aí pronto, ele cedeu pra gente, a gente ficou sendo o primeiro, e eu acho que até então, talvez no Nordeste, é o único canal que tenha a credencial, né? Seja um canal credenciado pela Associação dos Cronistas Desportivos. Não sei se o Somás Bahia não, o Amor de Aço era credenciado. Mas eu lembro Que que eles o Amor ficavam de na Zona Aço Mista. Porque... fazia jogo com transmissão para o YouTube, só narrando, e não Sim. mostrava o campo, derrubaram live deles, fazia ao É, vivo. Eu, porque o que eu, que eu lembro acontece, que eu João? conversava muito com o Marcelo, o pessoal derrubava por direito autoral. Então, tipo, era bem complicado, né? Peraí. O que, Quem que é o ele que que tá dizendo aqui? É Eric, É, o Capu, ele é o único cara que joga futebol de calça, é Eric aí, ó. Eric é é irmão de Eric, Del Feliz. Eric é meu amigo pessoal, a gente já jogou bola nesses campos por aí. A resenha com o Eric é garantida. Ele teve aqui na quarta passada falando Sim. sobre a doutrinação do futebol. Foi uma live bacana. Foi uma live bacana. O, Quem perdeu tá no feed, pode ir lá dar uma conferida, que tá muito boa a live. é, o que acontece, João, que você estava falando, era o seguinte, é que o meio oficial, né, para que você realmente acesse as cabines de transmissão e a zona mista e as dependências de todos os estádios do Brasil é através da associação de seu estado, né? Então a gente procurou o meio, digamos assim, profissional para realizar isso. E se eu não me engano, na época, eles tinham conseguido uma parceria com a Arena Fonte Nova através do tour 100% da Arena Fonte Nova. E aí eu acho que em troca da divulgação, eles forneciam espaço para eles lá Fazer a transmissão. fazer a transmissão. Só que o que acontece? A Associação dos Cronistas Desportivos, eles começaram a perceber que era necessário que, assim, se abrir se tem um regimento para ser seguido, não há por que outras pessoas procurem a arena para fazer por fora, né? E aí eu acredito que isso começou a incomodar, né, a alguns outros meios de comunicação e fatalmente a gente também fazia essa cobertura de jogos sem mostrar o campo, né? Mas aí a gente foi notificado e tudo mais e a gente também percebeu que a audiência não era tão boa assim porque existiam muitos outros meios fazendo isso de uma maneira muito melhor do que a nossa, né? Então a gente abdicou, abriu mão disso, mas o Amor de Aço eu acho que continuou e aí de lá para cá eu não acompanhei mais a história deles, mas eu sei que era alguma coisa sobre isso. Infelizmente, ao que me parece, o projeto acabou em 2017 ou 2018. Sim, é.
E eles não fazem mais isso. Tanto que o Marcelo, que era o meu contato lá dentro, ele ficou, entre aspas, sem fazer nada, só dando os pitacos dele no Twitter e deu. Uhum. Twitter que é uma É, rede, o Twitter que é uma rede muito forte, né, de torcedores e de cornetadores, mas isso eu vou deixar para lá porque eu não quero problema para minha cabeça. Mas, negão, você participou do concurso da camisa, da terceira camisa. Acho que todo mundo participou. Eu que sou um design terrível, participei. Minha camisa não estou tão bonita. Depois eu procuro os arquivos aqui e coloco para vocês verem. Mas você participou e ganhou da terceira camisa. Conte aí o processo criativo dessa história. Em que você se inspirou, né? E depois a gente vai falar um pouquinho de Bahia, que volta a campo daqui a 10 dias. E eu sim. quero reservar 10 minutinhos, 15 minutinhos para a gente falar de Bahia, porque o pessoal está dizendo que é Bahia. Graças a Deus, 90% da live que está aqui é Bahia. Eu identifiquei 2 ou 3 amigos que torcem para o rival. Meus pêsames, mas sejam bem-vindos. Continuem aqui, continuem dando audiência. Vocês são importantes, né, para o crescimento. Sim. Façam benchmarking. Observe aqui 2 histórias excelentes, ó, de pioneirismo, de vanguarda, de pessoas que pensaram à frente do seu tempo. Então, atenção, torcedores das galinhas, sejam bem-vindos. Sentem, peguem a pipoca, o bloquinho o bloquinho e a caneta, anotem tudo, porque uma outra aula dessa vai ser difícil sair. Mas me conte aí, negão. Essa camisa 3 que está chegando em breve, eu não vou mentir, eu tô ansioso. Qual foi o processo criativo? Em quem você se inspirou? Me conte aí, eu tô curioso, eu tô curioso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos O lá. negócio da camisa é o seguinte. é, Desde sempre, né? Eu sonhava em ter e poder colaborar profissionalmente com o clube, né? Com alguma ajuda, assim, botar em prática um sonho que eu tinha, né? De unir a paixão com o profissional. E naquela época eu fiz amizade com um rapaz chamado Bruno Queiroz, né? E ele tinha até uma página chamada iLive Bahia, só que ele acabou não indo para frente, né? Hoje ele até faz alguns. Ele tem essa página ainda, mas ele usa a página para divulgar uniformes. A paixão dele é fazer uniformes. E aí o que acontece? Naquela época a gente já discutia, né? Pô, o Bahia poderia ser mais assim democrático, como é em outros clubes, lançar ações para que o torcedor pudesse participar e tal. E a gente falava disso como se fosse um sonho muito distante, né? Algo que fosse inatingível, inalcançável. A gente ter a oportunidade de participar ativamente do clube, né? E aí, já naquela época, eu me lembro que até era um pouco antes de 2013, eu já fazia uniformes, ele também. E aí, quando surgiu, né, a oportunidade do clube abrir esse espaço para o torcedor, foi uma coisa assim de louco, né? Eu falei, não, agora lascou, agora a gente vai começar a transformar a brincadeira em coisa séria mesmo. E vamos nessa. E aí veio o primeiro concurso, né? No primeiro concurso, como todo mundo deve saber, o regulamento, você tem o número 1, 2 e 3, né? Sendo o 1 predominantemente Branco. branco, o segundo predominantemente tricolor e o terceiro é de livre escolha. Sendo que no regulamento ele diz que tem que seguir essas regras, assim, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu acho que essa é a pergunta que talvez aflige até os tricolores mais novos e os tricolores mais antigos. O Bahia predominantemente sempre preferiu a camisa listrada. Sim, E predominantemente cultuou-se a camisa listrada como camisa número 1. E sim. quando veio o concurso, e aí também foi a minha surpresa, o estatuto do clube diz que a camisa 1 é a camisa branca. Sim. Não E eu é. acho. Eu acho que poderia ser mudado isso facilmente. A camisa tricolor ser a camisa 1. É icônica, né? Sempre acreditei nisso. Eu acho que assim, é muito por conta daquele negócio, né? Que, como todo mundo deve saber, há os regimentos da CBF, das competições, para que você consiga utilizar um padrão que seja o mais contrastante possível. E o que mais contrastava era o tricolor, né? Infelizmente, ou felizmente, se tornou-se uma camisa muito simbólica por conta disso, né? Na maioria das competições em que o Bahia triunfou, ele estava vestindo a camisa tricolor. E acabou ficando essa deixa, né? De que a camisa tricolor Era era um. a camisa 1. Mas, na verdade, pelo regulamento, pelo que consta, não é, né? Mas, enfim, lá dizia que teria que ser predominantemente tricolor e outra predominantemente branca. Sendo que a terceira
é de livre escolha. Se você quiser colocar roxo, preto, branco, enfim, qualquer cor era de sua escolha. Se quisesse colocar seu rosto na camisa, enfim, estava lá aberto para que você pudesse fazer. E aí eu fiz, né? Como todo mundo, participei do número 1, 2 e 3. Só que o processo de criação foi o seguinte, como você perguntou. Eu reuni, né, alguns amigos, pessoas de confiança, dentro de um grupo, né? A gente tem esse grupo até hoje. O nome do grupo era Vamos Ser Campeão, né? Alguma coisa assim, se eu não me engano. É o grupo que tem Ricardo Maracajá, que é neto de Maracajá. Tem Abraão também, que é conselheiro. Tem João Gabriel, que hoje é vice-presidente da Nova Ordem Tricolor e dono do Info Bahia. Tem Matheus, né? Matheus Barbaço. Lucas Salles também, que trabalhou com a gente. Trabalhou comigo, foi meu parceiro lá no BAFC. Camila, minha namorada. Tinha a Jéssica também, que era uma fotógrafa aqui de Salvador, né? Um abraço para ela e também um beijo se ela estiver acompanhando a live da gente. Deixa eu ver se eu não vou deixar ninguém de fora. Acho que é isso, E aí o que acontece? Eu falei, pessoal, eu escolhi vocês, né? Porque, como todo mundo sabe, vocês já me disseram que tem vontade de fazer a camisa, mas que vocês não têm habilidade para isso. Então eu vou fazer, né, um grupo, vou botar as camisas e a gente vai discutindo aqui, né? Vai conversando sobre as camisas. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês serão a minha amostra da torcida. Aí eles, ok, beleza, vai mandando aí que a gente vai dando opinião. E aí a gente fez o número 1, 2 e 3. E a gente fez uma estratégia de lançamento que deu muito certo. Que era alguns minutos antes do encerramento da competição, começar a largar teasers, né, de pequenas partes das camisas. Eu sei que esse negócio foi tão sucesso, velho, que a gente entrou no Trend Topics de Salvador, no Twitter, com essa divulgação dessas camisas. E aí todo mundo elogiando. Não à toa a gente deduz, né, que o clube, naquela ocasião do primeiro concurso, ele abriu a vaga para... São 3 camisas por cada, né? Ele abriu para que o terceiro uniforme tivessem 4 candidatos. Aí a gente fica brincando que, como a gente largou no final, faltando 1, 2 minutos para fechar o concurso, a gente fica brincando que a aclamação popular foi tão grande que o próprio clube se incomodou e falou, não, beleza, e agora fatalmente a gente vai ter que botar esse uniforme, embora arranjar uma forma de botar esse uniforme. E aí entrou, né? A galera até hoje pergunta sobre o primeiro e o segundo, que gostaram, mas que não rolou. Tem gente que entra na loja hoje para perguntar sobre o terceiro uniforme daquela época, né? Para quem não lembra, foi uma releitura, né, do uniforme de 2007, que o Bahia jogou apenas uma vez com ele, foi no dia em que teve o acidente da Fonte. Era um uniforme que falava sobre as 7 estrelas, que era um uniforme das 7 estrelas, que ficou apelidado, né, que eram as 7 estrelas em homenagem aos 7 amigos tricolores. E naquela ocasião ficou em segundo, né? Eu fiquei em segundo, né? Fiquei frustrado, assim, porque eu queria ganhar como todo torcedor, mas vida que segue, a gente esperou que rolasse um segundo concurso para tentar ir com força total aí. E aí acabou rolando. Eu quero só deixar 2 comentários. Essa gestão do escudo com a bandeira da Bahia foi deixado de falar a pedido de alguém da diretoria? Deu uma travadinha aqui, mas voltou como você lê na pergunta. A pergunta que ele quis dizer foi a seguinte: a sugestão do escudo com a bandeira da Bahia foi deixado de falar a pedido de alguém da diretoria? Teve interferência externa nisso aí? Eu confesso para vocês que no início do projeto dessa camisa, né, que foi a camisa do concurso 2.0, que eu acabei ganhando, eu vou chegar nela ainda, mas só para poder responder pontualmente isso, eu cheguei a pensar, né, como eu coleciono camisas e gosto da história das camisas do Bahia, né, tem um livro, inclusive, todo mundo procura aí, difícil, mas consegui trocar por 2 camisas, né, esse livro, né, com um amigo meu. Tradicionalmente, o escudo do Bahia ele já passou por algumas modificações, e dentre essas modificações eram as letras, né? Era o S mudo, que antigamente era Esporte Clube do Bahia com S mudo, e também já teve a bandeirinha, né? Lá, hoje é com E. E já teve a bandeirinha, né? Tipo como se fosse a bandeira do estado da Bahia mesmo, não era uma bandeira dentro de outra bandeira, né? Para quem não sabe, o escudo do Bahia, inclusive, é inspirado no escudo do Corinthians, né? Um amigo meu vascaíno fala isso direto. Você acha que o escudo do Vasco é feio? O escudo seu é a inspiração do Corinthians, sai daí. Mas de fato a história da construção do escudo é essa, né?
ele foi baseado no escudo do Corinthians. Mas enfim, eu particularmente sou um cara muito saudosista, assim. Eu gosto de ver coisas novas, assim, mas eu não gosto tanto de modificar em coisas que eu acho que traduzem muito mais do que a gente imagina que é o escudo do clube, né? Assim, eu não vou Você dizer... mudaria hoje o escudo do Bahia? A Não, gente viu algumas remoldagens. sim. O CAP fez, o Goianiense fez. Uhum. Assim, tudo bem, a gente tem esse escudo, a nossa torcida remete uma força muito grande, o nosso clube tem uma história maravilhosa, mas já não seria a hora de ousar e também mudar o escudo da gente? Porque, tipo, tudo bem, é uma história, é uma releitura de um escudo do Corinthians, é parecido. Não seria na hora de trazer algo para com o próprio concurso, com os criadores, com todo mundo, com toda a torcida para o novo escudo do Bahia? Rapaz, é como eu te falei, eu achei muito bonito e muito pertinente o resgate da bandeira da Bahia, né? Como foi feito pelo Michel Neuhaus, que ganhou o concurso 2.0 na versão do uniforme 1 e 2. Eu Linda achei essa muito camisa. bacana. É linda, perfeita mesmo. Pra você ter noção, eu não voto nas minhas camisas. Eu voto nas camisas das outras pessoas. Eu não voto nas minhas próprias camisas, eu não voto. Quando, Eu quando votei na sua participa do camisa. concurso. A azul, eu votei nela. É, Mesmo sem saber quem era você, eu votei, que eu achei linda. Eu falei, não, eu sou apaixonado por azul, aquele azul clarinho. Linda, linda, linda. Eu vou babar quando chegar aquela camisa. eu tô Não vou esperando tirar você. também. E Quem não, aí, quem não tá, né? pô, tem gente tem pessoas que fazem crítica e tal, porque acham que é parecido com a da Sampdoria, mas se for resgatar realmente a história do clube, vai ver que é uma camisa de 34, né? A Sampdoria é muito depois, posterior a isso. Então, fica aí a conclusão, né? Para quem ainda tá na dúvida, tem esse esclarecimento, né? E eu tenho uma Mas, camisa da Sampdoria antiga, de 82, 83. sim, Azul, é o azul forte, ele é mais com forte, inclusive. muito mais forte. Ele é um azul da cor da bandeira, esse azul aqui. Tá Exato, é. espelhado, é um azul bem forte. Que inclusive o Bahia até brinca com isso, né? As camisas tricolores, por exemplo, desse ano, ele tem as costas mais claras e os braços mais escuros, né? O Bahia já teve um uniforme que ele usava azul marinho, por exemplo. É. É essa Então, camisa aqui. É essa camisa atrás de é mim. Branco azul e marinho. azul marinho. Azul marinho, um azul bem Você forte. percebe que o vermelho também é um vermelho mais fechado, né? Um vermelho tão claro quanto o Bahia É um costuma usar. vermelho puxado para o vinho dessa camisa aqui. É E tudo tem exatamente isso. história. E tudo tem história. Os Sim, caras vão exatamente. brincando com os tons, né? É. Teve uma Então, camisa do Bahia que ninguém falou que era aqui no Bahia, que foi até com o OS, eu acho que o Bahia estava usando vermelho e preto. Porque o tom de vermelho bem puxado para o escuro e o tom de azul bem puxado para o azul mais escuro ainda. E aí você, de longe, você era assim, nossa, isso é vitória, né? O pessoal tá aqui, ó. Tá vendo? Eu levantei uma polêmica aqui. O pessoal tá falando sobre a história do escudo aqui, ó. O pessoal acha que o estudo, a mudança de escudo seria uma briga daquelas. Eu acho é, assim, ó. Eu entendo que todo clube ele passa por tem que mudar a sua imagem, mudar a sua identidade. Eu acredito que o Bahia, esse escudo é maravilhoso. Para mim é um dos mais bonitos. Até porque a gente nasceu e cresceu e se criou vendo esse escudo. Mas eu acho que existe um certo momento que a gente precisa dar um up nas coisas. Talvez é, uma mudança não tão o, radical. É isso. O lance é o seguinte, irmão, é que o Bahia ele está começando a ganhar força internacionalmente, dizendo, né? Era um clube que realmente ele estava com o prestígio meio ferido, né? Apesar de ter toda a história que a gente já conhece, mas agora ele está tentando resgatar novamente essa questão do clube do povo, de ser um clube que tem preocupação com casos sociais, que representa o seu torcedor, né? E então fica meio difícil você no momento em que você está direcionando sua comunicação para uma determinada finalidade, simplesmente você remoldar, né, isso no meio do caminho. Então eu acho que o Bahia ainda está nesse processo de reconquistar, né, as pessoas, né, trazer elas para mais próximo do clube e talvez isso até amplie, né, o número de torcedores aí no mundo e a discussão até seja um pouco mais ampla, com o maior número de torcedores e adeptos, né, podendo opinar sobre isso. Apesar de que a torcida pede, mas de fato quem é que passa ou não esse tipo de situação não é a torcida, né, é o conselho. Então a gente tem que lembrar que a gente vota no presidente, a gente tem a votação do conselho,
E por isso essas pessoas são a amostra de quem representa a torcida, né? Até de uma forma democrática, elas estão ali para representar, para que não vire um furdunço, uma maluquice total, né? De todo mundo falando. E a gente precisa lembrar, né, que a gente tem esse impedimento, entre aspas, né, de ter quem está lá poder ter a oportunidade de realmente dar o crivo ou não para uma mudança desse tipo. Eu, particularmente, acho legal, acho bacana que no futuro próximo a gente tenha isso, mas talvez agora não seja o melhor momento, né? A gente está tentando resgatar a tradição e outras coisas junto, né? Então, eu acho que talvez se a gente fizer isso agora não tenha a mesma importância se for feita de uma maneira isolada, mais à frente, com um planejamento só isolado a respeito disso, sabe? Mas, E assim, aí, assim, as opiniões dividem, né? tem muita pessoa que está divergindo e convergindo a respeito desse assunto, e é bom a gente levantar sempre essas bolas para discussão para que as pessoas pensem um pouco fora da caixa. E, por exemplo, alguém tá falando aí, alguém falou aqui há pouco de mascote, que acha o mascote muito apagado, muito xoxinho. Eu acho que o Bahia precisa explorar um pouco mais isso. Eu acho que a ausência de jogos, o Bahia perdeu de fazer umas tiradas legais com o mascote, com a mascote feminina Sim. também, né? Com a Negona Maravilha, que ficaria top. Mas assim, ó, Vitor, a gente tem bola rolando dia 22, Copa do Nordeste, sede única em Salvador. Eu já vinha batendo nessa tecla que seria Salvador, Recife ou Fortaleza há muito tempo, né? Eu tive a confirmação através da live do Barbaço, porque as fontes chegam, as notícias chegam em todos os lugares, mas elas não chegam tão rápidas, né? Tão certeiras. E a gente recebeu também essa confirmação que ia ser Salvador a sede, que ia ser Fonte Nova, Barradão, Pituaço, Cajueiro e Joia. E aí entrou Riachão do Jacuípe também como sede, Eliel Martins, certo? 6 sedes, e aí o governador arrancou Arena Fonte Nova por conta do hospital de campanha. Novamente o governador do estado dando show, né? O lado vermelho da força agradece, tirando o futebol da Arena Fonte Nova. Embora é, embora o futebol acredita-se que o mundo tem que continuar, que o futebol tem que continuar, que as competições têm que continuar, que a gente vai ter um campeão do Nordeste, que a gente vai ter um campeão baiano. Eu acho isso uma grande besteira. Eu acho que até a gente ter uma vacina, ou até a gente se recuperar, ou ter realmente um downgrade nessa curva, eu acho que a gente deveria ter segurado a emoção, ter segurado as competições, mas, infelizmente, nem sempre a voz dos sensatos é o que clama, é o que grita, às vezes, infelizmente, é a voz dos brutos e daqueles que tem a ver com o dinheiro. E o futebol precisa de royalty, precisa de dinheiro, precisa de TV. O Sou Mais Bahia precisa produzir, o João Bahia precisa produzir. Então, assim, eu tô me virando, produzindo conteúdo mais pro Instagram. O Sou Mais Bahia tá soltando vídeo todo dia no canal, então vale a pena dar uma olhada. Mas assim, futebol dia 22, Bahia e Náutico em Pituaço, numa quarta, com transmissão para Bahia toda pela SBT, eu acho que pela ESPN também, se não me falha a memória. O que esperar, Vitor, desse Bahia pós-quarentena ou em meio de quarentena? Vamos lá. A A gente, gente. a gente Se eu Não, pode- vou deixar você bem na cara do gol. A gente vai ter um Bahia e Náutico com o Bahia classificado, com Gregory suspenso. Ventila-se e Deus livre e guarde. Tô batendo na madeira. Que Ronaldo seja titular da volância. Eu prefiro o Elton com a perna só e o gelzinho no cabelo. O que é que você tem? Vitor? Vitor travou, gente. A gente falou de Ronaldo, o homem travou. Vitor. Hello, hello. Será que ele tá aí ainda? O Vitor deve ter travado, gente. Ele vai voltar, eu acredito nisso. Mas ventila-se que o time do Bahia saia com Anderson, João Pedro, Lucas, Juninho e Juninho Capixaba, Flávio, Ronaldo, Rócio, Cleison e Elber. Aí, Rossi, Cleison, Elber e Gilberto. É o que. O homem travou, gente. Travou pesado. Ele travou. Falou de Ronaldo, ele ficou estatelado, travado. Vi.
Vitor, Vitor, ninguém tá lhe ouvindo. Ele tá falando e eu não tô ouvindo ele. Vitor, ninguém tá te ouvindo. Tem Rodriguinho, é verdade. Vitor, você tá travado. Você comeu água hoje? Você comeu água hoje? Tá travado, gente. Tem Rodriguinho. Então, o time é esse, colocando o Rodriguinho, aí você saca o Rossi e o Cleison. E por mim, eu tiraria Ronaldo e colocaria Elton. E eu tiraria Anderson e colocaria Douglas. Ronaldo, não, acho que o Ronaldo tá treinando. Ronaldo tá treinando. Ele tem contrato até o final do ano. Ele estava muito travado e ele saiu. Alguém está pedindo aqui, deixa eu ver quem é. Deixa eu mandar aqui para ele de novo. Ele caiu. Então seria, vamos montar de novo o time. Douglas, meu time. Douglas, você, Voltou? velho, eu falei de Ronaldo, você caiu. Ronaldo é tão Eita ruim, porra. que, que caiu. Alguém está dizendo que Douglas teve uma lesão na posterior. Se Douglas está lesionado, vamos de Anderson, Lucas Fonseca e o Juninho. João Pedro, Juninho, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba. No meio, meu meio é Flávio, Elton, hum, Rodriguinho Rodriguinho, Elber, Rossi e Gilberto. e Gilberto. Elber, Cleison e Gilberto. E aí por que Cleison? Porque Cleison ele tem um percentual de acerto em assistências maior do que Rossi. Rossi é mais efetivo no terço final do campo. Cleison é mais efetivo no anteterço final do campo, naquela zona intermediária. Sabe o que me lembra Cleison? Vinícius. Só que mais rápido, porque Cleison às vezes é preguiçoso, às vezes Cleison tá lá, ó. Alguém tem que dar um grito, oh, desgraça, corre, aí ele corre. Mas se não disser isso, ele fica meio desligado. Mas aí a bola chega nele, ele me mete um passe bom para fazer o gol. Mas assim, qualquer coisa na volância, sem ser Ronaldo, eu agradeço. O que é que você acha? Vamos lá. Primeiro, a minha opinião sobre a volta dos jogos, né? Eu acho de uma irresponsabilidade muito grande, apesar de que as Pitbull tá pessoas. suspenso. Tá suspenso mesmo. É, Sobre a volta dos jogos, né? Por tópicos. Eu não sou de acordo com a volta dos jogos, sobretudo na Arena Fonte Nova, né? E sobretudo agora, né? Assim, porque eu acredito no seguinte: enquanto você está comemorando ali, tem outras pessoas que estão tentando comemorar a vida, né? E você está comemorando uma coisa que de repente não tem completamente nenhum sentido com relação a esse aspecto, né? Você pode estar comemorando enquanto outra pessoa pode estar se despedindo, pode estar chorando, pode estar se lamentando, enfim, perdendo uma luta, né? Acho que não faz o mínimo sentido ter jogo na Arena Fonte Nova, né? Isso já é um ponto, já, eu acho que de vencido por todo mundo. Sobre o futebol, eu acho que ele não deve voltar, apesar de entender que o futebol é um espaço em que todo mundo, tipo, como o Gilberto falou uma vez, né? É, voltar ao futebol é interessante porque tem várias pessoas que dependem da gente para que volte o futebol, para que tenha o seu ganha-pão, para que, sabe, é uma discussão muito ampla, mas eu acho que ainda o mundo, né, sobretudo o Brasil, talvez não vou falar o mundo, mas o Brasil ainda, e sobretudo Salvador, ainda não tem Condição. propriedade, condição, maturidade para poder fazer isso. Até pouco tempo a gente viu pessoas na Barra andando, né? De certa forma disseminando aí o coronavírus à torta e à direita, ignorando as exigências médicas, né? Como é que será isso? Será que as pessoas vão respeitar isso também no entorno dos estádios aqui em Salvador e na Bahia? Eu acredito que as mesmas pessoas que estão correndo na Barra são as pessoas que vão correr no entorno dos estádios. Então, eu acho que não faz o mínimo sentido. Até porque o futebol é algo que leva uma mensagem muito significativa para um número grande de pessoas. E se você pega o cara que é o jogador de futebol, que é uma representação do herói, né, assim, para o torcedor, você mostrar que o seu herói está agindo de uma forma errada, você vai achar que você também tem direito de fazer aquilo, né? E aí é uma pessoa influenciando a outra e quando a gente vê, todo mundo está sendo influenciado negativamente. Então eu sou contra a volta do futebol, né? Amo o Bahia, gostaria de que o Bahia voltasse, quero o mais rápido possível estar na arena, até para poder ver o meu uniforme, os jogadores jogando, acontecendo no uniforme. Eu tô com esse desejo, mas isso até de todas as coisas que eu estou citando aqui, talvez esse seja o critério mais raso possível, né?
que é, infelizmente, ter a camisa sendo marcada por um momento e que é bom, um momento de democracia, um momento que o clube precisou de venda de camisas, mas, por outro lado, um momento em que eu tô vendo que vai ser marcado pela utilização da camisa, né? Em um momento em que o torcedor tá distante do clube, de certa forma, fisicamente, né? Gente, tá travando. Travou? Aqui pra mim tá ok. Você travou aqui pra mim também. Voltou. Você deu uma travada monstra, mas tudo bem. Eu, Vamos o lá. pessoal tá aqui, o pessoal tá aqui me xingando porque eu falei de Elton. Meu Ah, celular sim. até caiu, aí eu segurei aqui para não deixar a peteca cair. Gente, Só pra, rapidinho. rapidinho, João, só pra você falar do time, né? Eu concordo 100% com o time que você escalou aí. Eu continuaria mantendo o Rossi ao invés de Cleison, porque eu acho que o Rossi tem uma entrega melhor, né? Para o esquema de Roger, que é um futebol que a gente sabe que a gente espera o cara atacar para que a gente consiga ir propondo o jogo, eu acho que Rossi colabora demais com isso, né? Ele faz uma boa dobradinha ali com o João Pedro essa dinâmica entre os dois a gente consegue ganhar bastante com isso, né? E consegue abrir espaços assim talvez para que os volantes cheguem e tudo mais. Eu gosto, né? Acho com bons olhos, vejo com bons olhos, né? Elber, porque não tem como tirar Elber do time hoje, né? É um cara que vem contribuindo e vem numa crescente muito grande, né? Tem a sua importância dentro do elenco do Bahia, né? Tem um entrosamento que é algo que a gente já conhece ali dele com o Gilberto, de amizade fora e dentro de campo, né? Tem crescido bastante, muito, feito gols importantes, inclusive, dado assistências também, né? Então, meu time seria esse daí. Agora, se você me perguntar sobre a volância, eu realmente não sei te dizer, né? Temos aí várias opções, né? Eu acredito que Roger vai colocar Ronaldo, apesar de eu achar que ele não é o melhor jogador para a posição, né? Também não colocaria Elton, porque Elton vem de um ano aí sem jogar. Talvez eu tivesse Mas que... Elton, se a gente fosse olhar para histórico, Rádio Bará Oficial tá me devendo uma live com informações quentíssimas do Bahia aí, pode seguir no Twitter. Rádio Bará Oficial aí é sensacional. Com relação à volância, você tem aí Elton Elton correndo por fora. Elton é a minha preferência, tá? Para um lugar de Gregory, para uma substituição de Gregory, tá? A minha volância titular é Gregory e Flávio. Então Uhum. Gregory, meu meio de campo é Gregory, Flávio e Rodriguinho. E dois extremos e o Gilberto. O Elton, para mim, é um cara mais regular. Até ele se contundir, o Bahia vinha muito bem, obrigado. E tinha uma trinca de volantes, que era ele, Gregory e Douglas Augusto, né? E jogavam muito bem, obrigado no meio. O Bahia ficou muito tempo sem perder com essa trinca e os dois caras, e o Elton e o Gregory dando sustentação a essa trinca. Com relação, na frente de Gregory tem Jadson, Yuri. Yuri. Rapaz, Yuri é uma incógnita. Eu queria entender como um talento tão grande quanto o de Yuri, ele é tão deixado de lado. Talvez É porque Marinho ele sofreu, Júnior. ele sofreu com aquelas lesões, né? Ele teve uma lesão no joelho, se eu não me engano, e demorou de voltar, né? Quando ele voltou, chegou chegou outros jogadores que ocuparam a posição, era ele e Gustavo E Blanco, se ninguém lembra, né? E aí chegaram outros menino jogadores de que foram vidro, eles Gustavo foram Blanco, que tá lesionado de novo, tá? Só é, volta ano que vem. Yuri era de fato um talento, sim, né? Que a pessoa pode discordar, mas ele era um talento da nossa base. A gente precisa saber prestigiar, né? Ele vinha jogando Correto. muito bem. Inclusive, quando ele não teve oportunidade aqui, ele foi jogar pelo CSA. Jogou Ele demais. foi, O melhor ele foi um dos volante da melhores Série B. volantes da Série B, um dos melhores desarmadores também. Então você vai me dizer que o cara não é um talento? A gente não pode, a gente Porque pode discutir o modo de jogar. Agora discutir os números não tem como discutir, né? aí é que eu entro com o Elton. E aí Elton perde para Jadson, perde para Yuri, perde para Edson. Mas assim, por memória afetiva, e aí eu vou por memória afetiva, não tem jeito, porque o Bahia tá, sei lá, o último jogo do Bahia foi Bahia América lá em Natal. Por memória afetiva, para mim é Elton. Tem 10 dias ainda, ele está treinando normalmente e eu acho que, por fazer isso, eu acho que o processo evolutivo dele é maior do que o dos outros, pelo menos por qualidade, por conhecer o elenco atual do Bahia, tá? Agora tem um Mas problema, assim, João. Roger, ele é um cara muito justo, né? Ele sempre deixou isso sim. bem claro, de que ele dá oportunidade àquele Ainda que, tem obviamente, Ramon. está... E outra, Ramon também é muito bom também. Ramon é uma É isso. excelente opção. Assim, É, ele dá privilégio para o jogador que está, obviamente, bem do momento, mas ele entende que existe uma hierarquia, né? E é justo, em qualquer empresa existe isso daí.
Então, você passar Elton, de repente, na frente de vários outros tantos jogadores que ao longo desse tempo enorme que ele ficou sem jogar, chega a ser até um pouco injusto, né? Porque tinha gente que estava buscando a sua oportunidade para poder jogar. Isso é analisando não a minha opinião, né? Eu também concordo com isso, mas é analisando o trabalho de Roger. Ele faz muito isso, ele é muito assim. Então, a gente não pode se surpreender se de repente ele chegar com um Daniel e recuar Flávio, né? Se ele chegar com um Yuri, né? Recuar Yuri e deixar Flávio como ele sempre joga, né? Pisando na área, chegando um pouco mais para ajudar, como tem sido feito, né? Até para dar o combate lá na frente junto com o Gilberto. Então a gente não pode se Até surpreender com isso, né? A gente tem que entender como é isso. que é a história do elenco do Bahia, como é que funcionam as coisas, até para a gente não colocar o carro à frente dos bois, né? Na frente. E assim, gente, é um papo de torcedor. É como se a gente estivesse comendo água na ladeira e trocando ideia de quem a gente acha que deve Sim, escalar. O dono desse problema é Roger. Roger. Então, eu, enquanto torcedor, eu tô aqui para cornetar. Eu tô aqui para poder largar a bomba aí, vocês discordarem ou concordarem. RM Transul lá de Maceió, quem for para Maceió, já tem um passeio lá com a RM Transul, vai lá no Insta do cara, aproveitar e fazer um merchan rapidinho aqui. Mas assim, falando de. Alguém perguntou de Danielzinho, que só entra no lugar do Rodriguinho. Eu acredito que sim. Embora ele já tenha sido testado de lado, e embora eu também ache que tenha tido pouco tempo de jogo para ele. Danielzinho é um cara que dá muita dinâmica ao jogo e é um cara que precisa se encontrar. O pessoal, a gente precisa entender o seguinte: o Bahia dentro de campo jogou 6, 7 jogos. Não é o suficiente para você já começar a queimar os caras. O torcedor do Bahia tem essa mania, como um colega falou de Yuri. Yuri eu acho um jogador comum, o outro falou de Elton. Elton, Deus é mais. Mas se você pegar números absolutos, você vai ver que os números com Elton são excelentes. Embora você não goste de Elton, ele é um cara que ele não aparece pro jogo. Então, tipo, o IPTV tá aqui também. Marco Antônio tá dizendo que estão treinando demais. O meu problema com o Marco Antônio é a canela de vidro dele, que me lembra muito o nosso saudoso Edgar Júnior, que tá no Japão metendo gole pra caramba e que muito sente saudade. Você travou de novo, jovem. Ele deve ter travado de novo, gente. Meu Deus, o homem que trava. Ele deve ter comido água nesse domingo, que tá travando demais. Ele travou de novo. Então você tem que entender o seguinte: a gente. Eu adoro o Elton, muito pelo contrário, Rick, eu adoro o Elton. Eu acho que Elton ele é um carregador de piano. Mas só que, tipo, Elton hoje não tem vaga quando o meio de campo é Gregory e Flávio. Então, Gregory e Flávio entregam muito. Na saída de Flávio e a entrada de Elton no lugar dele, vai continuar entregando muito. Na saída de Gregory e a entrada de Flávio, vai continuar entregando muito. Mas os titulares são Gregory e Flávio, com Rodriguinho armando. Entendeu? A gente tem que preparar Danielzinho para poder ser um cara. Você tem que entender que quando o Danielzinho ele entrar e acabar com o jogo. O Mais Bahia caiu de novo, gente. A gente fala. A gente fala de Edgar Júnior porque a gente brinca com a situação da canela de vidro de Edgar Júnior. Mas Edgar Júnior, cara, entrou em vários jogos de novo e salvou a gente em vários jogos. E a gente brinca porque, tipo, salva muitos jogos e se lesiona em outros jogos. Só que eu tô esperando o Sou Mais Bahia voltar. Gente, a live tá chegando no final, chegou. Tem fila. Tem muita fila. E aí você tem o próprio Yuri, se não for negociado, o Jadson, para mim, Ronaldo nessa fila é o último. Na minha opinião, Ronaldo nessa fila de volantes do Bahia, ele é o último. Tem Ramon, que desde o sub-20, entendeu? O rapaz tá dizendo aqui que alguém ferrou a perna de Marco Antônio no jogo contra o Corinthians. É bem isso mesmo. Para mim, você tem que entender, a gente tem que entender só o cenário. O cenário do Bahia hoje, com esses caras que eu estou dizendo a vocês, é um cenário extremamente. É um cenário extremamente favorável, porque hoje a gente tem para escolher. Imagina, você tem hoje Gregory e Flávio, titulares. Aí para um time B pro Baiano, você pode botar Jadson e Yuri. Jadson,
Elton e Jadson. E por aí vai. Meu povo, é o seguinte, faltam 15 segundos para a live terminar. Sou Mais Bahia caiu e provavelmente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai encerrar e vai voltar para fazer mais meia horinha de live. Então fiquem com a gente, não me abandonem. Vambora, Bahia!